Aí pessoal, vamos embora aí pro unbox da LG RN9. Trouxe para o canal para mim fazer uns testes e comparações, né, com a JBL, que são marcas bem renomadas aí, e equipamento que a gente sabe, que a gente espera que vai ter um som bom. Não outras torres aí que só tem tamanho, que estão indo no mercado, mas são marcas que entregam um produto bom, assim como a Philips também entregava nas suas torres, né? Infelizmente nenhuma marca optou por fazer uma caixa ativa e passiva que nem o NX8 L e R, tendo sinal estéreo simultaneamente. Aqui você tem que comprar duas, tem que estar ligando duas caixas, enfim. Então vamos fazer um unboxing dela, vamos ouvir e vamos ver os detalhes dela, vamos ver como é que é o propósito dela, está bem bacana. Eu sempre tenho muito essa curiosidade de testar um aparelho e outro, ver o que tem de novidade no canal, de aparelhos, o que eles entregam, qual é a tendência, e também de falar porque o que a gente gostaria de ter, né? Mas isso fica para um próximo vídeo. Ao decorrer das semanas, os dias aí, eu vou postando vídeo, mostrando mais detalhes dela, como é que é a sonoridade, enfim, agora é o unboxing em si e é a primeira impressão que a gente vai ter sobre ela. Vamos abrir a caixa. Bem completa, ó, bem bonitinha a caixa, né? Papelosa, parte imprimida em black, muito interessante. Essa parte de realizar um unboxing é muito bom, né, cara? Eu adoro tirar os aparelhos de loja. E como eu sempre digo, já fiz isso com os antigos, faço isso com os novos. Então comprar e tirar, sentir aquele cheiro de novo, a tua primeira tocar o aparelho zerado, é muito show. Legal? Aqui a gente já não abri. A gente, ó, bacana, ó. Tem os cabos de energia. Tem controle remoto, né? Isso aqui faz diferença, tem o controle remoto, né? Bacana mesmo. A antena da FM e as pilhas, né? Depois eu mostro mais detalhes sobre isso aí. Cara, parece bem bonita mesmo. Vamos ver aqui se eu consigo tirar ela aqui mais para trás um pouco. Essa inteira. Eu vou deitar aqui que vai ficar mais fácil de eu retirar. É bonita a caixa. Nossa, vamos ver como é que eu me ajeito aqui para tirar. Ei, cara, é show mesmo. Caramba! Ei, olha aí, cara. Bonita a caixa, imponente, hein? Top das galáxias. Que nem diz o Davi Detroit. Caramba, meu. Bacana a caixa mesmo, bacana. Olha aí, ó, que maneiro. Linda a caixa, hein? Bacana, né? Bacana o visual, já mostra ela bem de pertinho. Vou botar algumas músicas aí, depois no final eu vou tirar a conclusão dela. Aí, Bass Blast.
botando outras músicas. Aí eu ergo bastante e venho baixando para vocês ouvir a qualidade e se o grave se mantém no volume ou não. Something special down here for the evening. Recording of bass. Sempre que for realizar o exercício, certifique-se de estar colocando corretamente os fones. Aqui a gente vai ouvir se ela toca o estéreo ou não. Aí eu vou deixar tocando e já vou falar para vocês como é que ela funciona. O áudio a seguir e ajuste. Este é o lado esquerdo. Este é o lado direito. Este é o lado esquerdo. Este é o lado direito. Então perceberam como é que ele funciona o sistema estéreo. Então cada caixa tem um propósito. A JBL tem um outro que eu já mostrei para vocês. Se eu não mostrei, vai estar carregando o vídeo. Mas vai ser no próximo vídeo que eu vou fazer das duas mostrando isso. Mas como é um unbox, eu vou mostrar todos os detalhes. Então como é que ele funciona? Nos woofer, eles são woofer, né? Então ele emite grave, médio e médio agudo. Então nesses woofer aqui, eles saem no estéreo simultâneo. Tanto lá do L quanto lá do R. Entende? Então é simultâneo, que nem eu faço quando eu ligo o sistema da NHL, quando ativa é uma caixa ativa e outra passiva. Então eu uso duas caixas, porém eu ligo simultaneamente. Eu não perco o sistema LR. Porém eu só perco o efeito do LR se as caixas estiverem mais separadas. Juntas, ligar o simultâneo até é melhor porque rende mais, a potência fica mais nas duas caixas ao mesmo tempo. Então aqui ele é LR. E aqui nos Twitter, os Twitter deles são de Twitter or Twitter. Até eu não sei se é tipo quase que Twitter fenólico, porque sai bastante médio agudo neles, até um pouquinho de médio nesses Twitter aqui eu percebi. Então nos Twitter ele tem dois,
Então esse tweeter aqui é o direito, o R, e esse aqui é o esquerdo, L. Então, estando aí nessa distância do telefone, deu para perceber o efeito estéreo, porque eles são um pouquinho inclinados, deu para perceber o efeito do L e do R, mesmo aqui no tweeter. Então, como eu digo, ele sai um pouquinho de médio agudo nesses tweeter aqui. Então, ele é L e R, L e R. E aqui nos woofer é simultâneo, tanto sai L e R ao mesmo tempo, né? Entenderam? Ó, pode ver, essa música faz aquela transação, você não perde nada. Então, como vocês veem aí, ele larga o efeito L e R simultâneo nos woofer, e aqui R e aqui L. Deu para perceber? Então vamos mostrar detalhes da caixa agora. Ficou bacana essa grafia do X-Boom aí na frente. Aqui ficou bem simples. O que eu não gostei muito, porque tu chega aqui perto, o controle remoto não responde. Tu tem que ir meio por cima. Quando se distancia fica melhor. Esse display aqui é um displayzinho bem básico, bem pequenininho, que eu acho que ele deveria ficar nessa parte frontal para quando você está aqui poder visualizar. E eu não entendi para que esse adesivo, porque não podiam botar um display com analisador gráfico aqui, ou até propriamente um display com mais informações, nome da música e tudo, disponibilizar um display maior. Mas esse display de micro-ondas aí, eles não conseguem tirar isso mais dos aparelhos, né? Infelizmente é esse tipo de display. Os LED, esses aí, você tem lá pelo aplicativo X-Boom, você pode abaixar, eu tô aqui só com o telefone, você pode abaixar e fazer vários efeitos, tem o meu estilo, né? Aqui a mesma coisa que eu mostrei lá na RN5, né? Então você tem o Bass Blast, pressionando você tem as equalizações de EQ manual, ó, em 3 bandas. Você tem basicamente aqui os 3 estilos, né? Bem tranquilo, bem simples. O volume que eu achei ruim, ó. O volume tinha que ser assim, ó, com potenciômetro, né, pessoal? Assim, ó, analógico. Assim tinha que ser aqui. Filho, daí tu tem que estar dando volume e fica esse barulho enjoado aí. E aperta para tocar o volume. Deveria ser aqui. A equalização para trocar os arquivos, você pode trocar aqui, ó, procurar o nome da música. Aperta mais uma vez, você vai para álbum, ó. Como eu só tenho 2 álbuns, ele só fica nesses 2 aqui. Então vou apertar aqui, vou botar uma música. Vou procurar uma música aqui, ó. Ó, aí eu dou um OK. Então é bem simples, bem bacaninha, não tem muita complicação. Aqui para parear com outro X-Boom, isso eu vou estar fazendo mais tarde com o CL98. Aqui nessa parte de cima USB 1 e 2, não tem aquele carregamento mais top, assim, mais forte para o telefone. Aqui você coloca um telefone, um tablet aqui em cima. Vamos ver as conexões atrás. Aqui a LG faltou ter a entrada RCA. Eu sempre digo, ó, o RCA é muito bacana, porém tinha que também ter a saída Out RCA, né? A saída de áudio. Infelizmente aqui não tem saída de áudio e não tem nem entrada de áudio nem P2. Não tem entrada de áudio RCA, que a gente usa muito, e também não tem a entrada P2, que deveria ter, que as pessoas usam bastante. E aí veio a entrada para guitarra e para microfone. Isso aqui a minoria usa, mas tem alguém que usa. Mas é muito mais usado o RCA.
Aí ele conta aqui com uma entrada ótica digital. Ah, Davi, mas tem entrada ótica. Sim, mas o RCA você usa bem mais. Deveria de ter os dois sistemas. Até então, porque aqui é um sistema de uma torre mono, então não exigiria tu ter um sistema com tão alta qualidade. No caso do CL98, que você tem lá o efeito LR, bem bacana o som, aí ele não tem entrada ótica, né? Esse que eu acho interessante. E você acaba ligando às vezes muito pelo Bluetooth. Mas tem televisões mais antigas que não contam com a óptica, contam só com a RCA P2. Então deveria de ter assim, ó, a ótica, a entrada RCA e a entrada P2. É as 3 entradas que deveriam de ter. E aí, claro, essas luzes aqui para quem usa microfone e guitarra, ter também. Mas se tivesse RCA, tu quer ligar uma guitarra, você também poderia usar um adaptador. Então aqui você tem as 2 entradas P10. Eu vou fazer um teste mais tarde, se com o adaptador P10 mono ou estéreo, para ver como é que ela funciona, se daria para usar. Tipo que nem no caso aqui da JBL. Olha a JBL, ó. A JBL conta com a entrada e saída de áudio, né? Então agora nesse caso aqui eu queria estar ligando as 2 caixas juntas. A JBL tem a saída de áudio e tem a entrada, então eu posso ligar o notebook, um outro aparelho no RCA e ligar de lá para cá. Mas infelizmente esse aqui não tem nem a entrada de áudio, né? RCA, muito menos uma P2. Então a LG aí faltou isso aí. Vamos ver as especificações aqui atrás. Seria isso aí, o cooler. A caixinha madeirinha, né? Um aglomeradinho. Mas tem esse acabamento traseiro. A conexão de energia aqui embaixo. E também faltou ter as rodinhas, cara. Então essas rodinhas aí ficou a desejar nesse segmento aí da torre. Porque a torre é para ter essa praticidade, né, pessoal? Então a torre é para ter essa praticidade. Então era para você poder inclinar aqui, ó, e sair andando com essa torre. E ela não tem essas rodinhas, então você vai ter que estar carregando para um lado para o outro, que é a praticidade. Então ficou muito a desejar. Essa torre é grande, é pesada. Ela deveria ter as rodinhas, que nem no caso aqui da JBL tem. Lá do NX8 você tinha do NX8, né? Lá do NX8 você tinha as rodinhas, então você inclina a caixa e transporta. Então faltou essas 2 coisas nas torres. Faltou ter a entrada RCA, isso aí é básico, é o que mais usa, tem que ter uma entrada RCA. Até tem muita gente que gosta de ligar mesa de som, até para ligar outras caixas, fazer efeito LR. Então ficou a desejar o RCA e essas rodinhas aí também. No estilo da sonoridade, o que alterou? É um grave dinâmico e seco. No caso do CL é um grave mais macio, profundo, bem mais gostoso de ouvir. Aqui eles focaram mais naquele grave mais desce, porém é um grave bem seco, é um médio agudo bem estridente. Caso contrário lá da JBL, que é um grave mais macio, subgrave. Então aqui é um grave bem mais dinâmico a seco, né? Ele é mais poc-poc, como se diz. É uma torre bem poc-poc. Mas abre bastante o médio agudo. Para fazer a festinha, o médio agudo abre bem interessante, né? Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here for that this evening. And it's calling a bang! Mas vocês veem que o EQ manual responde bem legal, né? Pena o volume aqui tinha que ser assim, ó. Disso aqui tinha que ser o volume, não ficar nessa coisa aqui.
essa coisa do volume aqui que deixa a desejar. Mas o bacana é que além do controle remoto, a LG tem, você tem o aplicativo Xboom, né? Então com esse aplicativo aqui, ó, do Xboom, você pode estar aqui controlando todas as equalizações do aparelho, né? Bota a rodar as músicas aqui. Deixa eu trocar aqui. Eu vou no USB para vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Vou botar no pendrive, USB 1. Ó, é bacana que ele vai aparecer as músicas que tem aqui, ó. Entendeu? Ó, você pode fazer a navegação do que tá no pendrive ali. Aqui, deixa eu tirar esse brilho dessa tela. Então vamos botar aqui uma musiquinha aqui, ó. Tem uma musiquinha aí, ó. Então bacana é isso aqui, ó. Da LG, né? Tu tem o aplicativo, ó. Aplicativo e pode estar controlando por aqui, ó. Então isso aqui que é bacana da LG, né? Você tem as equalizações. Bass Blast. Esse que é o bacana da LG, né? E aí você pode vir aqui, ó, onde você tem o controle dos LEDs, ó. Posso estar ligando aqui e o meu estilo que é legal, ó. E aí você pode deixar a transição, ó, rápido, moderado, que nem lá no caso do CL ou os outros modelos da LG, ó. Eu vou escolher aqui só vermelho, ó. Vai ficar só vermelho, ó. Eu quero só azul. Aí vem e desaciona ali, ó. Quero fazer a mistura de azul com vermelho. Olha, ó. Ou eu quero multicolorido. Eu quero lento. Iluminação da batida, ó. Então é bem bacana isso aqui da LG. Então se você quer deixar com a iluminação, com a batida, vai batendo. Se você não quer aquela piscação, você desaciona. Eu particularmente, como não gosto de piscação, eu vou deixar desacionado e vou deixar aqui no multicolorido. Ou às vezes eu gosto só de deixar no vermelho também, como eu faço lá no CL. Aqui, além do meu estilo, você pode botar aqui, ó, na floresta, ó, e mexer aqui, ó, o que ele vai fazer, ó. Ó só que bacana, ó. Olha o efeito que dá. Ó, você mexe aqui e ele dá aquele efeito. Water também, ó. Você mexe, você consegue fazer algum efeito. Parte, ó, você desliga, ó. Ah, segura, ó, liga, ó. Ó, você pode fazer isso aqui, ó. Então é bem bacana. Desliga. Eu gosto de usar o meu estilo, sem piscação, trocando as luzes devagarinho. Bem bacana, né, pessoal? Finalizado o unboxing, eu já fiz, né? A LG não especificou a potência RMS, né? Eu ainda bem que não, porque assim, se é só para botar números ilusórios, é que nem a potência, aqui é consumo de energia, né, pessoal? Então, consumo de energia a gente não sabe se é de pico, se é consumo médio, é que nem aquela JBL lá. Se eu não me engano, a JBL também não tem especificação de potência, mas é como eu digo, a gente não ouve número de RMS, a gente ouve decibéis e SPL, isso que o nosso ouvido humano capta. A gente não vê, ai, quanto que tá, quanto de potência tem? Ah, tem 3.000 RMS, como é que tu sabe? Né? Porque eu posso pegar um alto-falante de 3.000 RMS e colocar na mão, ele não vai dar nada de grave, mas se eu pegar um alto-falante de 500 RMS e botar numa caixa bem projetada, vai dar um gravão. Então, como eu digo, cada aparelho tem a sua característica e seu propósito, né? Como eu faço para demonstrar aqui. Então, ainda bem que eles não vieram aqui com 2.000 watts RMS, 3.000. Para que aquela loucura que nem lá no CL98, 3.500, né? Então, assim, só para iludir, né? Ah, vou botar aquele número de distorção para poder dar aqueles RMS. Então, assim, eu acho que a potência tem que ser medida pelo porte, pela característica do produto,
né? E testes, né? Não tem como tu chegar e dizer assim, ah, se é bom ou não, né? Porque tem alto-falante D8 bem parrudo, tem alto-falantezinho D8 que não toca nada. E assim como tem de 15 também. Então o número de RMS a gente não pode contar muito, a gente tem que contar na construção e ver os unboxings, os reviews do pessoal no YouTube, que tem bastante tocando. Então aqui tem 2D8, lá também tem 2D8. Porém lá é bem mais focadas em graves, só que um som mais abafado. Aqui um grave mais dinâmico e seco para médio e agudo mais amplo. Né? Já as torres da NHL já é um estilo profissional. Já é mais para ambientalizar muito forte em ambientes com espaços grandes externos. Né? Caso você queira com grave, aí você adiciona subwoofer. Que não é o caso disso aqui, que é para uso doméstico, residencial e pequenininhas festas, para ali com os amigos, sem muito exagero. Né? Então ele toca bem. Né? Então é como eu digo, não adianta ter número de RMS e chegar aqui, ai, tem 1000, ai, só tem 1000, tá, e se ela dissesse que tivesse 3000, meu, que forte, aquela LG tem 3000, tá, mas a caixa é a mesma, a construção é a mesma, entendeu? Não vai mudar o aspecto da caixa, só botar ali números. Aí que nem lá no caso do CL98, bota 30% de distorção para chegar a 3.500 RMS, 30% de distorção, se você botar tocando, tu queima os alto-falantes em 15 minutos. Óbvio que aquele CL ele não dá 30% de distorção, se botar o clip off pode ser que vá, mas ele não dá. Então se sem a distorção ele dá no máximo 2.000, e olhe lá ainda se vai dar esses 2.000, entende? É porque tu faz o somatório nas vias, né? Aqui é um sistema de 2 vias, woofers, 2 woofers e 2 tweeter, né? Por mais temas, é 2 vias, né?